Trata-se de uma notícia de grande relevância para a Tesla, com potencial para impactar diretamente não apenas o posicionamento da empresa no mercado, mas também o ritmo de evolução de todo o setor de mobilidade autônoma. Há incerteza sobre o eventual envolvimento de Donald Trump no contexto político que antecede esse movimento, mas, independentemente disso, o cenário indica que a aprovação da tecnologia de direção autônoma completa da empresa tende a se tornar mais viável no curto e médio prazo. Como consequência direta, projeta-se não apenas um aumento de receita, mas também uma possível valorização contínua das ações da companhia, impulsionada por maior previsibilidade regulatória e expansão operacional. O ponto central dessa mudança está em um anúncio feito pela ANHTSA, Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, que sinalizou uma flexibilização relevante nas regulamentações aplicadas a veículos autônomos no país. Esse movimento não surge de forma isolada, mas sim como resultado de anos de pressão institucional, articulação estratégica e investimentos contínuos realizados pela Tesla e por outras empresas do setor. Trata-se, portanto, de um alinhamento regulatório com uma realidade tecnológica que já vinha avançando mais rápido do que a legislação conseguia acompanhar. Observa-se, nesse contexto, que o chamado gelo regulatório em torno dos veículos totalmente autônomos começa, de fato, a se dissipar. Essa mudança de postura por parte das autoridades é interpretada pelo mercado como um sinal claro de amadurecimento institucional e abertura à inovação, o que naturalmente fortalece a confiança de investidores e stakeholders. Como parte desse processo, a ANHTSA realizou, em Washington, D.C., o seu primeiro Fórum Nacional de Segurança de Veículos Autônomos, reunindo reguladores federais, especialistas técnicos e executivos das principais empresas do segmento, incluindo a Tesla, a Waymo, a Zoox e a Aurora. Nos últimos meses, a Waymo tem sido frequentemente mencionada na mídia, especialmente devido a incidentes envolvendo seus táxis autônomos e interferências em operações de veículos de emergência. Esses episódios têm alimentado discussões relevantes sobre segurança, confiabilidade e maturidade tecnológica. Nesse cenário, surgem comparações inevitáveis entre os diferentes sistemas disponíveis no mercado. Em determinadas frentes, as soluções desenvolvidas pela Tesla demonstram desempenho superior, especialmente no que diz respeito à escalabilidade e integração com dados em tempo real. Por outro lado, ainda existem limitações e desafios a serem superados. O setor, como um todo, segue em um estágio de transição, no qual avanços expressivos coexistem com pontos de atenção operacionais e regulatórios. Apesar dessas questões, o fórum teve um direcionamento amplamente favorável à inovação. Em vez de reforçar barreiras burocráticas, as discussões se concentraram em como o governo federal pode atuar de forma mais proativa na modernização de legislações automotivas consideradas obsoletas. O objetivo central é pavimentar o caminho para uma nova era no transporte, alinhada não apenas ao avanço tecnológico, mas também a interesses estratégicos nacionais, como competitividade global, segurança viária e eficiência econômica. Um dos momentos mais relevantes do evento foi a fala do secretário de Transportes, Shane Duffy, que destacou a urgência de reformular as normas federais de segurança veicular, conhecidas como FMVSS. Atualmente, essas regulamentações exigem que todos os veículos autorizados a circular possuam controles humanos tradicionais, como volante, espelhos retrovisores e pedais. Esse modelo, embora historicamente essencial, já não acompanha a evolução dos veículos autônomos, que operam com base em sensores, algoritmos avançados e sistemas de inteligência artificial. Esse desalinhamento regulatório se torna ainda mais evidente no caso do Cybercab da Tesla, um veículo projetado desde sua concepção para operar de forma totalmente autônoma. Por não possuir volante nem pedais, ele não se enquadra nas exigências atuais, o que cria um obstáculo significativo para sua aprovação e comercialização em larga escala. Além disso, a obrigatoriedade desses componentes representa não apenas uma limitação de design, mas também um aumento desnecessário de custos de produção e manutenção. Durante o evento, Duffy reforçou a necessidade de reavaliar esses requisitos de forma pragmática. Questionou-se, por exemplo, se veículos autônomos realmente precisam manter elementos como volante ou se novas abordagens de segurança poderiam ser implementadas com maior eficiência. A proposta em discussão busca equilibrar três pilares principais: redução de custos, manutenção de altos padrões de segurança e fortalecimento da competitividade internacional. Dentro desse debate, surgem alternativas interessantes e inovadoras. Uma das ideias mencionadas envolve a possibilidade de um volante retrátil ou removível, que poderia ser utilizado apenas em situações emergenciais, oferecendo uma camada adicional de segurança sem comprometer o design do veículo. Outra abordagem considera a implementação de múltiplos sistemas redundantes, digitais e mecânicos, capazes de assumir o controle em caso de falhas, reduzindo a dependência de controles físicos tradicionais.
Esse conjunto de mudanças, se consolidado, não apenas viabiliza novos modelos de negócio, como também redefine a forma como veículos são projetados, fabricados e operados. Trata-se, portanto, de um momento de inflexão para a indústria automotiva, no qual tecnologia, regulação e estratégia passam a caminhar de forma mais alinhada. A atualização do manual FMVSS, com a possível isenção de redes autônomas dos requisitos tradicionais de hardware, vem sendo tratada como um dos principais gatilhos para destravar o avanço da indústria, não se limitando a uma iniciativa isolada da Tesla, mas como um movimento estrutural que beneficia todo o ecossistema de mobilidade autônoma. A retirada de componentes como colunas de direção, pedais e outros controles físicos redundantes tende a simplificar significativamente os processos produtivos, reduzindo não apenas a complexidade de fabricação, mas também o custo total dos veículos, o que amplia o potencial de escalabilidade dessas soluções. Nesse contexto, o governo federal demonstra um posicionamento claro de alinhamento com estratégias voltadas ao fortalecimento do domínio tecnológico nacional. O secretário de Transportes, Shane Duffy, destacou que o processo de desregulamentação será conduzido com responsabilidade e não colocará em risco a segurança dos passageiros. Segundo ele, qualquer avanço só será permitido mediante garantias robustas de segurança. Em paralelo, a Inotsa seguirá desempenhando um papel central, exigindo validações rigorosas e critérios técnicos elevados antes de autorizar implantações em larga escala. Além do aspecto regulatório, há também uma leitura prática sobre o cenário atual das vias. Diante do elevado número de acidentes registrados, cresce a percepção de que sistemas autônomos, em determinados contextos, podem oferecer um desempenho mais estável e previsível do que motoristas humanos. Esse argumento reforça a narrativa de que a adoção da tecnologia não se trata apenas de inovação, mas também de uma possível evolução em termos de segurança viária. A diretriz do Departamento de Transportes é objetiva. Os Estados Unidos pretendem assumir uma posição de liderança na corrida global pela autonomia. Para isso, a estratégia envolve priorizar o desenvolvimento interno de tecnologias ligadas à inteligência artificial e à mobilidade, adotando uma abordagem que valoriza a competitividade nacional. Esse movimento ocorre em paralelo ao avanço acelerado da China, que também vem investindo de forma intensiva em soluções de direção autônoma, aumentando a pressão competitiva no cenário internacional. Empresas como a Waymo já operam com frotas de táxis autônomos em algumas regiões, enquanto, no mercado chinês, a XPeng avança com sistemas como o NGP 2.0, que, em determinados aspectos, se aproxima do nível de direção autônoma completa desenvolvido pela Tesla. Esse ambiente competitivo evidencia que a evolução tecnológica não apenas continuará, mas deverá se intensificar nos próximos anos, impulsionada tanto por inovação quanto por disputas geopolíticas. Outro ponto crítico abordado nesse cenário é a fragmentação regulatória dentro dos próprios Estados Unidos. Atualmente, empresas enfrentam um ambiente altamente complexo, no qual legislações variam significativamente de estado para estado. Regiões como Califórnia e New York, por exemplo, adotam exigências locais mais rigorosas, o que acaba criando barreiras adicionais e atrasando a implementação em escala dessas tecnologias. Diante desse cenário, a proposta de um padrão federal unificado surge como uma solução estratégica de alto impacto. Conforme reforçado por Duffy, a intenção é evitar a existência de múltiplos conjuntos de regras e consolidar uma diretriz nacional única. Na prática, essa padronização tende a eliminar gargalos regulatórios, reduzir ineficiências operacionais e permitir uma expansão mais ágil e coordenada das operações em todo o território. Para a Tesla, esse possível alinhamento regulatório representa um verdadeiro divisor de águas. A criação de um padrão nacional viabilizaria a expansão de frotas de táxis autônomos em larga escala, sem a necessidade de enfrentar disputas regulatórias individualizadas em cada estado ou município. Isso se traduz em ganhos relevantes de tempo, redução de custos jurídicos e maior previsibilidade estratégica, fatores essenciais para sustentar o crescimento da operação. Durante o evento, a Tesla apresentou veículos com atualizações recentes, incluindo melhorias nos sistemas de câmeras e monitoramento, reforçando o foco em testes práticos e validação em condições reais de uso. O grande destaque foi o Cybercab, exibido sem volante e sem pedais diretamente a legisladores e reguladores, simbolizando de forma clara a transição para um novo paradigma de mobilidade. A expectativa é que um padrão nacional seja consolidado em um futuro próximo, o que pode representar um dos avanços mais relevantes para a Tesla no último ano. As implicações desse movimento tendem a impactar diretamente o ritmo de expansão da empresa, além de influenciar o desenvolvimento de todo o setor de veículos autônomos nos próximos anos. De forma geral, a padronização das regulamentações se apresenta como uma decisão estratégica consistente e alinhada às demandas do cenário atual. Ao reduzir barreiras estruturais e criar um ambiente mais previsível, esse movimento tem potencial para acelerar a inovação,
atrair investimentos e reposicionar os Estados Unidos como um dos principais líderes globais na mobilidade autônoma. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.